E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um ponto do assunto organização administrativa. E o ponto que a gente vai abordar no vídeo de hoje será órgãos públicos, ou seja, a gente vai abordar agora ali como é que se estrutura a administração pública e você já sabe que é por meio de órgãos públicos. E antes de dar continuidade nesse vídeo, eu quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, faz sua inscrição no canal. Para quê? Para te não perder nenhuma aula de direito administrativo e para você ter muita chance de gabaritar as questões na hora da tua prova. Tranquilo? E para você que está gostando das aulas, está curtindo bacana, deixa teu joinha, compartilha com os amigos, recomenda. Para quê? Para mais gente ter acesso à informação e para esse projeto continuar. Tranquilo? De boa? Então, voltando aqui ao ponto de hoje, órgão público. Tu precisa saber o que para te acertar a questão de prova sobre órgão público? Tu precisa saber o que é esse órgão público. O que é o órgão público? Gente, órgão público ele é um centro, só que ele é um centro de competências. Como assim, professor? Dentro do órgão público eu tenho muita competência. E o que eu faço dentro do órgão público? Eu vou organizando, distribuindo ali. Como assim? Por exemplo, a PF é um órgão público. A PF está subordinada a quem? Ao Ministério da Justiça. Então a PF é um órgão público, ela é um centro de competências. Dentro da PF tem o quê? Vários cargos públicos. Então a PF faz o seguinte, distribui a competência aqui dentro. Então ela distribui a competência para os cargos ali dentro. Então, por exemplo, a PF vai fazer o seguinte, ela vai, olha, escrivão, tu vai fazer isso aqui, essas são tuas atribuições. O delegado vai fazer essas atribuições aqui e o agente vai fazer essas outras atribuições. Então, como ela tem muita competência dentro do órgão, ela distribui entre os cargos. E você que está estudando aqui vai passar, vai ocupar esses cargos aqui. Você vai ter as competências do teu cargo. E se você não sabe o que é competência, após essa aula, tenha lá já uma playlist completa de ato administrativo. Você vai ficar fera nos atos administrativos e vai saber o que é o elemento competência. Então você vai ocupar um cargo, você vai exercer atribuições, você vai ter competências desse cargo. Porque o órgão público dividiu aqui as competências entre os cargos. Por quê? Órgão público, ele é um centro dessas competências. Então, coloca no teu caderno aí que o órgão público, ele é um centro de competências. Centro de competências. Então, o órgão público é esse centro de competências aqui e vai distribuir entre os cargos. Só isso, professor? Não. Tu precisa ainda saber o conceito legal. Qual é o conceito legal? Diz o seguinte, que órgão público, ele é uma unidade de atuação que integra tanto a administração direta quanto a administração indireta. Professor, o que é administração direta e indireta? Tu vai saber lá na frente. Mas só segura a informação agora. Que esse órgão público está dentro ali da estrutura da administração direta e está dentro da estrutura da administração indireta. E só aí já é questão de prova, porque a banca vai falar que órgão público só tem na administração direta. Certo ou errado? Errado, porque a própria lei 9784, Lei do Processo Administrativo Federal, fala que o órgão público, onde é que está lá, professor? Artigo 1º, parágrafo 2º, fala que lá, órgão público é uma unidade de atuação. É uma unidade de atuação que integra tanto a administração direta quanto a indireta. Então, tu vai guardar esse conceito também. Saber que esse órgão público tem ambas estruturas. Então, coloca aí no teu caderno que, além de ser um centro de competência, esse órgão público aqui, ele é uma unidade. É uma unidade de atuação. A unidade de atuação integrante
integrante, aí tu vai colocar da administração direta e da administração indireta. Então, o órgão público existe nas duas estruturas. Tranquilo? De boa? Beleza, professor. Eu sei o que é um órgão público. Agora, como é que se cria esse órgão público? Ele surge do pó, faz assim, ele aparece? Não. Eu preciso de uma lei. Só que essa lei é uma lei em sentido formal, ou seja, é aquela que passa por todo um processo legislativo. Professor, o que é um processo legislativo? Na aula de Direito Constitucional, o professor vai lhe explicar o que é um processo legislativo. Mas só grava aqui na aula de Direito Administrativo que a lei que cria o órgão público é uma lei em sentido formal. Se te perguntarem como é que cria um órgão público? Por meio de lei em sentido formal ou lei em sentido estrito. É aquela que passa por todo o processo legislativo. Então, coloque aí que para eu criar um órgão público, a criação de um órgão público precisa de lei. E caso eu queira extinguir um órgão público, professor? Caso a administração queira extinguir um órgão público, ela precisa de quê? De uma lei. Então, coloque que para criar e para extinguir um órgão público, eu preciso de lei. E é a lei em sentido formal, é a lei que passa por todo o processo legislativo. Ah, professor, então decreto não pode extinguir um órgão público? Não. Se o presidente da República quiser extinguir o ministério, ele vai fazer isso por meio de decreto? Não, por meio de lei, a iniciativa de lei dele. Então, criação e extinção por meio de lei. Decreto, não. Decreto é um ato normativo. Então, tu vai colocar aqui, lei é diferente, a lei em sentido formal é diferente de decreto. E por decreto, não pode. Por decreto não pode. Criação e extinção por meio de lei é diferente de decreto. Decreto não pode extinguir um órgão público. Não pode criar um órgão público. Tranquilo? De boa? E agora? E agora, tu precisa saber o seguinte. Eu já sei que o meu órgão público é um centro de competências. Eu já sei como é que se cria. Agora tu precisa saber uma característica mais muito importante que cai demais em prova. Qual? Saber que órgão público ele não possui personalidade jurídica. Então coloque bem aí que órgão público, vou apagar aqui para ficar melhor. Tu vai colocar aqui órgão público. Tu já sabe que decreto eu não posso criar ou extinguir um órgão público. Tu vai colocar mais embaixo aqui que órgão público não possui a chamada personalidade jurídica. Que isso, professor? Personalidade jurídica? Calma lá, que tu vai ter uma noção de que é personalidade jurídica. Mas primeiro coloca também, que o órgão público é despersonalizado. Então, o órgão público criado e extinto por lei não possui personalidade jurídica. Que isso? Ele não é capaz de responder pelos seus próprios atos. Trazendo aqui para um exemplo bem tosco mesmo. Você é uma pessoa, você mata alguém. Quem vai estar em juízo sendo processado? É você, pessoa, ou você vai tirar teu pulmão e vai colocar para lá para responder por você? Pulmão não é o teu órgão? Tu vai tirar um órgão para responder por você? Não, isso aí é tu até morrer. Então esse exemplo tosco mostra o seguinte, que o órgão público ele não tem vontade própria, ele não tem ali a capacidade de responder pelos seus próprios atos. Ele não pode estar em juízo, ele não pode estar ali sendo processado.
Quem é que é processado no lugar do órgão público? A pessoa que ele integra. Então, meu pulmão, meu coração vão andar sempre comigo. Caso ele faça o meu coração se apaixone por alguém, quem vai responder? A minha pessoa toda. É eu que vou me lascar, porque quando a gente se apaixona, a gente só se lasca. Então, é toda a minha pessoa que vai responder. Sendo mais formal, quando um órgão público causa um prejuízo a terceiro, por exemplo, o órgão público da União, quem vai responder o processo? A pessoa jurídica União vai estar lá respondendo um processo. É o órgão público? Não. Por quê? Porque ele não possui personalidade jurídica. E como é que o CESP fala para isso? Fala que o órgão público é um centro despersonalizado. O que é um centro despersonalizado? Quer dizer que ele não possui personalidade jurídica. Então, meu amigo, você grava bem que órgão público não possui essa personalidade jurídica. E a banca fala que órgão público é um ente despersonalizado. E grava muito, porque ela enche o saco falando toda vez que órgão público tem personalidade jurídica, mas órgão público não tem. Então, se o CESP falar que o órgão público é um centro personalizado, tá certo? Não. Quando eu falo personalizado, quer dizer que tem personalidade jurídica. Órgão público tem? Não. Então, ele é despersonalizado. Personalizado é o que tem personalidade jurídica. Despersonalizado é o que não tem personalidade jurídica. Significa que despersonalizado é que ele não responde pelos seus próprios atos. Personalizado é que ele responde pelos seus próprios atos. E quem é personalizado? Somente as pessoas, física ou jurídica. Então, para a prova, órgão público não possui personalidade jurídica e grava muito. Tranquilo? De boa? E agora? Agora tu sabe o que é um órgão público. Tu sabe agora como ele é criado. Tu sabe uma característica principal do órgão público ali que cai demais em prova. Ah, professor, ouvi falar da capacidade processual. Vou trazer umas questões para você fixar. Para a gente não alongar o vídeo, não ficar muito complicado para quem está iniciando, saiba que eu vou trazendo as questões e a minha ideia é responder essas questões aqui em vídeo também. Então, esse órgão público, o que tu precisa saber mais desse órgão público? Tu precisa saber que os doutrinadores usam vários critérios para classificar eles e organizar esses órgãos públicos. Então, qual é o critério que a gente vai estudar aqui? Aquilo que cai em prova. Aqui é direito administrativo para concursos, então só trago o que cai em prova. E o que cai em prova? O critério quanto à posição estatal. Que isso? Coloca uma seta bem aqui. Classificação. Como são classificados ou o órgão público possui classificações? O órgão público possui classificações. Classificação aqui usando o critério quanto à posição estatal. Quanto à posição estatal. Que isso, professor? Como é que funciona essa classificação, critério quanto à posição estatal? Gente, é para dizer onde é que o órgão ali está ocupando a posição dentro de uma estrutura de uma pessoa jurídica. Como assim? Gente, esse critério quanto à posição estatal, vamos fazer logo aqui ponto de prova e aí vai ficar mais claro para você. Critério quanto à posição estatal, como é que a banca vai te cobrar? Vai te falar, o critério quanto à posição estatal divide os órgãos em... Aí tu precisa saber, divide como? Em órgãos independentes, em órgãos autônomos, em órgãos superiores e órgãos subalternos. Então o primeiro ponto é o seguinte, coloca aqui que o critério quanto à posição estatal divide os órgãos em independente, autônomo,
superior e subalterno. Então, a primeira questão de prova é perguntar: critério quanto à posição estatal divide o órgão em, aí tu vai lembrar, independente, autônomo, superior e subalterno. Tranquilo? É o primeiro ponto de prova. E o segundo ponto de prova é saber o que é cada um desses. O que é um órgão independente, o que é um órgão autônomo. E o terceiro ponto de prova é os exemplos que a banca lhe traz. Então, primeiramente, o que é um órgão independente? Gente, órgão independente é aquele representativo dos poderes. Como assim? No poder executivo, quem representa o poder executivo? Qual é o órgão máximo de lá? A Presidência da República. No Poder Legislativo, quem representa? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. E no Poder Judiciário, os juízes, os tribunais. Então, esses órgãos representam um poder. Então, quando o órgão representa um poder, saiba que eles são chamados de órgão independente. As atribuições deles são oriundas, são originárias, surgem da Constituição Federal. Então, quais são as atribuições da Presidência da República? Está na Constituição. Quais são as atribuições do Congresso? Está na Constituição. Quais são as competências dos tribunais? Está na Constituição. Então, esses órgãos, saiba que eles têm atribuições diretas da Constituição. Então, o que é um órgão independente? É aquele representante dos poderes, aquele que está na cúpula do poder. Cada poder tem um órgão que está na cúpula. E qual é o órgão que está na cúpula do Poder Executivo? A Presidência da República. Então, coloque aí que um órgão independente, a Presidência da República, está na cúpula do Poder Executivo. Presidência da República é um órgão independente. E abaixo do órgão independente, quem está? Os órgãos autônomos. O que são órgãos autônomos? São órgãos que possuem autonomia. Autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia técnica. Esses órgãos possuem autonomia. Então, qual é o órgão que possui autonomia? Os ministérios no âmbito federal, as secretarias em âmbito estadual. Então, um órgão autônomo chamado de ministério possui essa autonomia financeira, orçamentária, autonomia financeira, autonomia técnica, autonomia administrativa e está subordinado à Presidência da República. Então, coloca aí como órgão autônomo, tu vai colocar os ministérios. Então, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, são os órgãos autônomos. E abaixo dos ministérios, eu tenho os órgãos superiores. Órgãos superiores é aqueles que têm poder decisório, comando, direção, controle, mas não possuem autonomia. Estão abaixo ali dos ministérios. Quem estão abaixo dos ministérios, por exemplo, um gabinete. Um gabinete do Ministério da Segurança, por exemplo, é um órgão superior. Então, tu vai colocar que abaixo dos ministérios eu tenho os gabinetes. Isso aqui, gabinete, é apenas um exemplo. Pode ter outra nomenclatura, desde que tenha características de decisão, comando, controle. São chamados de órgãos de comando. É um órgão superior. E abaixo dos gabinetes eu tenho os órgãos subalternos. Órgãos de mera execução. Por exemplo, uma seção de compras, uma seção de materiais. Então, são órgãos que vão dar auxílio ao gabinete, que o gabinete vai dar auxílio ao ministério, que vai dar auxílio à Presidência da República. Então, um órgão subalterno pode ser seções de compras, seções de materiais. Pode ser chamado de divisões de compras, divisão de materiais. Então, a nomenclatura não vai influenciar bastante. Mas como é que as bancas trazem? Dessa forma. Então, veja. Classificação quanto à posição estatal. Diz que onde é que está o órgão dentro da pessoa jurídica. E esses exemplos aqui são da onde? Da pessoa jurídica chamada de União. Então, o Poder Executivo da União. Então, vou colocar bem aqui em cima que esse exemplo trata da
União. A União é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Então veja o que está acontecendo aqui. Quanto à posição estatal, a minha presidência da República, que é o órgão da cúpula do Poder Executivo, integra a União. Então essa estrutura aqui toda do Poder Executivo, eu estou falando da União. Agora olha o que está acontecendo. A presidência da República, para se tornar mais eficiente, o que ela faz? Ela cria os ministérios. Ministérios são órgãos públicos. E ela cria ministérios com finalidades específicas. Para quê? Para ser mais eficiente. Então, ela distribui parte de sua competência para os ministérios. Então, aqui, a presidência da República ela vai criando um ministério. Aí lá o Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Então, o Ministério, para também ser eficiente, o que ele faz? Ele cria alguns gabinetes para ajudar ele a atingir a sua finalidade. Então, os ministérios vão criar alguns gabinetes. Então, o Ministério também faz a distribuição de competência para alguns gabinetes. E os gabinetes também, para atingir a sua finalidade, vão criar algumas seções para organizar e ser mais eficiente a prestação do serviço e para atingir a finalidade do gabinete. Então, o gabinete ele vai criar as seções. Então, essa criação de órgão ou essa distribuição de competências entre órgãos públicos dentro da mesma pessoa jurídica chama-se de desconcentração. Então, desconcentração é uma técnica em que eu vou distribuir competência dentro dos órgãos públicos, dentro da mesma pessoa jurídica. Eu distribuo competência entre os órgãos públicos, dentro da mesma pessoa jurídica. Isso se chama de desconcentração. Então, coloque bem aqui embaixo essa palavrinha. Desconcentração. E lá no teu edital está exatamente dessa forma. Desconcentração, e tu precisa saber o que significa essa desconcentração aqui. O que significa? Tu vai colocar aqui a desconcentração é a distribuição de competências. A presidência não está distribuindo entre os ministérios não estão distribuindo entre os gabinetes. Então tu vai colocar aqui desconcentração, ela é a distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Então, como é que a banca vai te cobrar isso aqui? Gente, a desconcentração é eu distribuir as competências dentro dos ministérios. Como é que eu vou distribuir? Eu crio um ministério e distribuo a competência para ele. Eu crio um gabinete e distribuo a competência para esse gabinete. Então, a desconcentração é a criação de órgãos e a esses órgãos são acometidas algumas competências. Para quê? Para ser ali uma prestação de serviço mais eficiente. Então, a eficiência justifica essa distribuição de competências dentro do mesmo órgão. Então, grava bem. O que é a desconcentração? É a distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Vou colocar melhor para você aqui. Distribuição de competências para ficar melhor, para você não errar entre órgãos da mesma pessoa jurídica. Então, aqui a distribuição é entre órgãos e grava bem. Por quê? A banca vai querer te confundir com descentralização, que tu vai estudar mais à frente. Então, desconcentrar é criar órgãos e distribuir as competências para eles dentro da mesma pessoa jurídica. Então, eu só vou desconcentrar dentro da pessoa jurídica.
Eu aqui, união, eu desconcentrei dentro da estrutura dela. Isso aqui tem base na hierarquia. Então a desconcentração tem uma relação estrita com o quê? Com a hierarquia. Então grava bem, quando eu crio e distribuo competência para um órgão, eu chamo de desconcentração. Tranquilo? De boa? Professor, mas eu vi no edital também a palavrinha concentração. Gente, o que significa essa concentração? Para ser mais objetivo e próximo da prova, pensa o seguinte. A presidência cria os ministérios para distribuir competência para os ministérios. Então, ela cria vários ministérios para quê? Para ter uma prestação eficiente de serviço. Quando eu crio os ministérios e distribuo competências para ele, eu chamo de desconcentração. Agora, vamos supor que a presidência da República, ao invés de criar os ministérios, mais ministérios, ela começa a extinguir os ministérios que tem, ela começa a fundir os ministérios que tem. Ou seja, ela vai reduzir, ela vai passar as competências que eram do órgão mais baixo para o órgão mais alto, do inferior para o central. Então, ela está puxando competência para si novamente. Isso tem um nome e isso é uma técnica. Qual é a técnica quando a pessoa jurídica começa a extinguir os órgãos públicos, começa a fundir os órgãos públicos que estão dentro da sua estrutura? Isso se chama de concentração. Então, concentração, eu vou extinguir os órgãos públicos para quê? Para eu enxugar a minha estrutura. A desconcentração, eu vou distribuir competências, vou criar órgãos. A concentração, eu vou extinguir esses órgãos, eu vou concentrar a minha competência. Então, tu vai colocar que a concentração, para ficar mais claro, tu coloca concentração. Concentração. E vamos supor que a minha presidência da República, ela extinguiu os ministérios. Quando ela extingue os ministérios, se era 10 passa para 5, isso se chama de concentração. Eu estou enxugando, estou passando das competências que era de 1 para um único órgão, ou que era de 10 para 5 órgãos. Isso se chama de concentração. Se o meu ministério começa a extinguir os gabinetes, enxugando, eu chamo de concentração. Se os gabinetes começam a extinguir as seções, ela está concentrando as competências dentro da mesma pessoa jurídica. Então, a concentração é o quê? É uma técnica de extinção de órgãos públicos. Eu passo uma competência do órgão mais baixo para o órgão superior. Ou tenho órgãos de mesma hierarquia, eu unifico eles. Então, de modo geral, é extinguir o órgão público e passar a competência a concentrar a competência. Isso é concentração. E a desconcentração é eu criar esses órgãos públicos e passar a competência para ele. É eu criar o meu ministério, novamente, eu crio os ministérios, é eu colocar novamente os meus gabinetes, é eu colocar novamente as minhas seções. Então, quando eu distribuo a competência entre esses órgãos, criando ele, é desconcentração. Quando começa a extinguir e começa a concentrar para mim, eu chamo de concentração. Tranquilo? Então, grava bem. Essa palavrinha, desconcentração e concentração, a relação é estrita com o órgão público. Se essas duas palavras forem relacionadas a pessoas jurídicas, como é o caso lá da descentralização, que é a distribuição de uma pessoa para a pessoa, saiba que a questão vai estar incorreta. Então, lá na frente vou estar já colocando a diferença das duas, desconcentrar e descentralizar. Mas já saiba que desconcentração e concentração, a relação é com o órgão público. Eu crio o órgão público, eu vou extinguir o órgão público. Descentralizar é outra coisa e nada tem a ver com o órgão público de modo geral. Tranquilo? De boa? Então, gente, órgão público, já sabe,
como se cria, como se classifica, como se extingue, não tem personalidade jurídica e essa classificação cai demais em prova. E lembra aqui da desconcentração que está no teu edital e cai bastante e muito mesmo. E você vai ver nas questões que eu vou postar no link do canal do Telegram. Entra no canal do Telegram que você vai pegar todas as questões que eu já postei. Tem alguns materiais também avulsos ali de outras matérias, até para te ajudar. Tranquilo? De boa? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Gostou? Deixa o teu like, compartilha com os amigos. Bons estudos e até a próxima.